O texto diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Meus amados, alguns meses atrás, eu fui convidado para ministrar em uma igreja, e a temática da igreja era: lute pela sua família. E o texto base deste propósito era justamente Efésios capítulo 6, versículo 13. Isso me chamou muita atenção. É verdade que do versículo 10 em diante do capítulo 6 de Efésios, nós temos um dos textos talvez mais importantes na Bíblia sobre batalha espiritual. Então eu entendi a ideia de associar o lutar pela família com uma passagem bíblica que trata sobre batalha espiritual. Isso parece lógico e óbvio. Só que eu estava naquele período ministrando para a minha igreja uma série de ministrações justamente em Efésios. Então o texto bíblico está muito vivo para mim. Eu estava ali muito habituado, conectado com o texto bíblico. E eu sabia que os últimos versículos do capítulo 5 e os primeiros versículos do capítulo 6 falam especificamente sobre família. O final do capítulo 5 fala sobre relacionamento conjugal. E início do capítulo 6 fala sobre relacionamento entre pais e filhos. Quando eu olhei para essa realidade, eu pensei como que muitas vezes nós temos uma tendência a espiritualizar tudo e achar que a prosperidade para a nossa família passa apenas pelo aspecto da oração. Nós clamamos a Deus para que abençoe nosso lar. Nós clamamos a Deus para que abençoe o nosso casamento. Nós clamamos a Deus para que abençoe nossos filhos. Isso é errado, pastor? Não, não é errado. O problema é que às vezes a gente atribui apenas a Deus aquilo que é a nossa responsabilidade. Nós clamamos a Deus para mudar realidades que muitas vezes estão em nossas mãos para que sejam transformadas. Nós delegamos algo para Deus que está em nossa esfera de ação. Aquilo que você não pode fazer pela sua família, aquilo que você não pode fazer pelo seu casamento, aquilo que você não pode fazer pelos seus filhos, Deus irá fazer através da sua oração, amém? Mas aquilo que é sua e minha responsabilidade, Deus não irá fazer. Então a melhor maneira de lutar pela nossa casa não é só orando. Isso faz parte. A melhor maneira de lutar pela nossa casa é entendendo o papel que cada um de nós precisa exercer, entendendo quais são as expectativas de Deus para cada um de nós e obedecendo a sua palavra para que a nossa casa seja transformada por Ele. Porque a gente lê uma passagem de Gênesis 12 que fala de bênção. E o que atrai a bênção do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida é justamente a obediência. Fala para quem está perto de você assim: nada substitui a obediência. Então volta comigo para o capítulo 5 de Efésios, por gentileza. Vamos pensar a partir do versículo 22. Primeira parte, eu quero falar sobre relacionamento conjugal. E depois, relacionamento pais e filhos. Qual é o papel que cada um de nós precisa exercer e como exercer esse papel dentro da nossa casa, para que a nossa casa seja próspera, abençoada pelo Senhor? E você percebe, eu vou seguir a ordem do texto bíblico. Primeiro o texto fala para as esposas. Onde estão as esposas que levante a mão? Primeiro vai ser com vocês, hein?
Mas fique tranquilo que daqui a pouco eu falo com os homens também. Fica tranquila. Fica brava comigo não. O texto diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Submissão ou sujeição é uma palavra que não está na moda, mas é bíblica. A submissão, ela pode se manifestar de diferentes formas em várias culturas, mas é um princípio bíblico. É um princípio atemporal. É um princípio de Deus para a vida do casal. E perceba que o desafio que o Senhor entrega para as esposas é que sejam submissas a seus maridos. Dizem que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E olha só o que o texto está dizendo, irmãos. O texto está dizendo que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao seu marido. A nossa devoção a Cristo, se de fato nós servimos a Cristo, também se manifesta quando a mulher se submete ao seu marido. Quando ela reconhece a autoridade do seu marido sobre a sua vida. Então não adianta a gente orar para que Deus abençoe o nosso casamento se nós não entendemos os princípios bíblicos e a função, a posição que cada um ocupa na relação. Deus estabeleceu um homem para ser o cabeça e a mulher para estar submissa à cabeça. Se a gente inverte isso, a gente fere um princípio bíblico. E se a gente fere um princípio bíblico, a gente não deveria esperar que Deus abençoasse o nosso casamento se nós não cumprimos a palavra de Deus. Quem manda na sua casa? Quem exerce autoridade na sua casa? Quem tem a última palavra na sua casa? Será, mulher, que a maneira como você está se sujeitando ao seu marido é a mesma forma como a igreja deve se submeter a Cristo? E é interessante que quando a gente vai ler 1 Pedro, e 1 Pedro fala às mulheres, Pedro se dirige às mulheres cujos esposos não são cristãos. E é interessante que a primeira coisa que Pedro fala às mulheres é que elas sejam submissas a seus maridos, mesmo ele não sendo cristão. Por quê? Porque para que ele entenda a sujeição que a igreja deve a Cristo, primeiro ele tem que entender a expressão dessa sujeição, que é da mulher se submetendo ao seu marido. A gente precisa abrir espaço para que o marido exerça a autoridade. Existem mulheres que anulam a autoridade dos seus esposos. Existem mulheres que desrespeitam os seus esposos. Existem mulheres que quando os esposos dão um comando para os seus filhos, são elas próprias que intervêm e anulam a autoridade dele. Não tem como ter prosperidade dentro de casa desrespeitando a palavra de Deus. Agora, às vezes, não é que a mulher quer dominar, às vezes é o homem que é omisso demais, que não exerce a sua autoridade, que não está presente. Quando os filhos vêm até ele, ele sempre diz: vai lá ver com a sua mãe. Sua mãe que resolve.
ver com ela, não tem nada a ver com isso. Mas a autoridade é sua como cabeça do lar. No versículo 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Maridos, será que nós temos amado nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Porque é muito mais fácil se sujeitar a um homem que ama. A sujeição é natural. Quando do outro lado existe alguém que exerce autoridade, não para oprimir, não para subjugar, não para humilhar, mas para amar. A dinâmica conjugal tem a ver com respeito e amor. Quando um homem ama a sua esposa, ele a torna muito mais propícia à sujeição. E quando uma mulher se sujeita a seu marido, ela a torna muito mais sujeita a amá-la. Essa é a dinâmica conjugal. Tem sujeição e amor dentro da sua casa? Certa vez, um escritor, olhando para esse texto, ele diz que toda vez que eu olhava para esse texto, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ele imaginava um ladrão entrando na sua casa, um ladrão colocando em risco a sua família, e ele então indo contra aquele ladrão para preservar a sua família, disposto a morrer por ela. Até que um dia ele descobriu que o homem que entrava todo dia dentro da sua casa para ferir a sua família, para machucar a sua família, era ele mesmo. Com as suas palavras, com a sua omissão, com o seu desprezo, com a sua irritabilidade, e ele descobriu que o homem que ele precisava matar era a si próprio, era o seu próprio eu, eram as suas próprias vontades, porque a posição de autoridade não é de um dominador, porque aquilo que nós vemos em Cristo amando a sua igreja é alguém que se sacrificou por ela, que abriu mão de si mesmo para salvar a sua igreja. O versículo 33 diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Alguém disse assim: cabe à mulher respeitar o seu marido, cabe ao marido merecer esse respeito. Capítulo 6 fala sobre relacionamento entre pais e filhos. E a primeira mensagem é para os filhos. O texto diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Submissão, obediência. Filhos,
vocês precisam obedecer aos seus pais. E é interessante que aqui no texto a gente tem dois princípios que estão relacionados: o princípio da obediência e o princípio da honra. Quando nós estamos mais novos, ainda morando com nossos pais, não construímos família, a gente deve obediência a eles, sujeição a eles. Quando a gente se casa, a gente já não deve mais obediência, mas a gente continua devendo honra. Vivemos dias muito difíceis, profetizados por Paulo. Quando escreve sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele fala sobre os últimos dias. Ele diz: nos últimos dias viveremos dias terríveis. E quando você olha para a descrição de Paulo, uma das suas descrições é filhos desobedientes aos pais. Um dos maiores males da nossa sociedade é justamente a insubmissão de filhos dentro de suas casas. Existe algo que as pessoas chamam de síndrome do imperador. Porque hoje não existem mais limites. E essas crianças pequenas são como imperadores. Eles mandam na casa inteira. E o versículo 4 fala sobre o papel que os pais têm, disciplinando os seus filhos, corrigindo os seus filhos, instruindo os seus filhos. Esses dias eu fui jantar com um casal, 2 filhos, terríveis. O mais novo, então. E aí, toda vez que ele fazia uma coisa errada, a mãe dizia assim: ó, o garçom está vindo aí, ele é bravo. Hein? Mas agora é o garçom que tem autoridade, não é mais o pai e a mãe? Vão pintar agora o garçom como um camarada muito mau, porque senão não vai se sujeitar. Uma das coisas mais importantes na formação de uma criança é compreender dentro de casa e aprender a ouvir um não. Que nem tudo vai ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Porque se não aprender isso dentro de casa, que cidadão é esse que vai surgir? Se não aprender sujeição dentro de casa com seus pais, vai ser um problema dentro da igreja, vai ser um problema dentro do trabalho, vai ser um problema na sociedade. Pais, vocês têm uma autoridade que foi delegada por Deus para exercê-la junto com os seus filhos, disciplinando eles, orientando eles, corrigindo eles, dizendo não. A disciplina física às vezes é necessária. Quando você faz isso, você está didaticamente ensinando para aquela criança pequena que o erro traz consequências negativas, que o pecado dói. A criança vai crescendo, você vai tirando a disciplina física, porque ela já tem capacidade de compreender o que você fala, o que você ensina, o que você ministra. Existe uma bênção que só recai sobre a vida de uma pessoa quando ela honra o seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Então, jovem, se você quer que tudo corra bem para você e você tenha uma longa vida sobre a terra, honre o seu pai e a sua mãe. Respeite eles. Quando o texto fala sobre os pais, ou aos pais, é interessante que ele começa dizendo assim: pais, não irritem seus filhos.
E é interessante que o texto paralelo de Colossenses tem um complemento. Diz: não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Como pais irritam seus filhos? Às vezes, com expectativas muito altas. Outras vezes, quando claramente preferem um filho a outro. Outras vezes, quando criticam, mas nunca elogiam, nunca encorajam, nunca motivam. Só vem um aspecto negativo. Filhos devem obediência aos seus pais, mas os pais têm que ajudar. Às vezes eles desanimam e ficam irritados, porque a gente impõe sobre eles o que na verdade é nosso. Eu tenho o meu jeito de ser. E desde que eu me entendo por gente, eu corto meu cabelo desse jeitinho aqui. Eu tenho um pouco, mas estou conservando o que eu tenho e é desse jeito. Um tempo atrás, meu filho decidiu dar uma revolucionada no cabelo dele. Ficou um negócio meio bagunçado. Deixa ele. Eu não posso impor sobre ele o que é meu gosto. Lá na igreja, eu não gostei de gente com boné na igreja. Não gosto até hoje. Mas aí chegou um tempo que começou aí uma moçada frequentar a igreja. Mas pensa naqueles rapazes que não tiram o boné nem para tomar banho, se bobear. Acho que nem para tomar banho tira boné. Não sei se tem vergonha do cabelo, mas boné. E eu fiquei numa situação tão complicada, porque eram famílias que iam chegando, os pais se convertendo, e os filhos com essa mania. Eu falei, meu Deus do céu, se eu criar problema agora para o filho, como é que vai ficar aí? Eu fiquei meio constrangido e decidi fazer vista grossa. Um belo dia, meu filho está saindo de casa. O que ele fez? Botou bonezinho. Aí minha mulher virou assim, amor, ó, tá vendo fulano, nosso filho, tá com boné, você não gosta. Eu falei, olha só, eu não gosto, mas se o filho dos outros pode, o meu também pode. Eu não quero que ele cresça com estigma de, tá vendo? Só porque eu sou filho do pastor, eu não posso. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Eu tenho um casal de filhos. E eu busco amá-los da mesma forma. Eu busco ter expectativas razoáveis para eles. Eu digo para eles, vocês não têm que ser os melhores alunos da classe. Eu não avalio vocês pelas notas que vocês trazem. Mas eu quero ter a certeza de que vocês estão entregando o melhor de vocês. E se o melhor for o 70, tá bom. É o melhor. Às vezes nós desanimamos os nossos filhos. O texto diz, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós pais temos uma tendência a transferir para a igreja uma responsabilidade que é nossa. Aí se o nosso filho desvia, a gente fala assim, tá vendo? Pastor Eliezer nem cuidou direito do meu filho. Foi para o mundo. Quando na verdade a maior responsabilidade de formação cristã na vida de uma criança é dos seus pais. A igreja complementa, a igreja ajuda, a igreja contribui. Mas essencialmente, quem tem que ensinar uma criança num caminho que ela deve andar são os seus próprios pais. Deus quer abençoar a nossa casa, meus amados. E é importante que a gente olhe para a nossa família.
Mas essa breve reflexão é para que você pare para avaliar se de alguma forma você não está trazendo dificuldades para a sua própria casa, não entendendo o papel que você deve exercer, aquilo que Deus espera de você como esposo, como esposa, como pai ou como filho. Qual tem sido a sua contribuição para a bênção, para o avanço, para a paz dentro da sua casa? O que você tem feito ou deixado de fazer para que a sua casa seja um lugar de bênção? Onde você tem falhado? Onde você tem sido omisso? Olhe para dentro de si e fala: Senhor, muda a minha vida. Talvez você, esposa, é uma pessoa firme, vem de uma família com opiniões firmes e tem dificuldade de dar espaço para que o seu esposo exerça autoridade. Aprenda a fazer isso. Às vezes eu converso com casais, converso com esposas que reclamam dos seus maridos e falam assim: ele parece um bebê, parece que é meu filho. Mas se tem alguém se comportando como filho no casamento, é porque alguém assumiu o papel de mãe. Um comportamento alimenta o comportamento do outro. Então seja esposa para que ele seja marido. Maridos, amem suas esposas. Elas precisam se sentir amadas. Existem várias formas de expressar amor. Mas tem um provérbio de Salomão que diz que a repreensão feita abertamente é melhor que o amor oculto. Gente, tem uma coisa pior do que ser chamado a atenção abertamente. Horroroso. Você se sente envergonhado, vontade de cavar um buraco e se enfiar lá dentro. Mas o texto diz que a repreensão que é feita abertamente ainda é melhor que um amor oculto. Um amor que não se manifesta, que não se evidencia. Ame com palavras, ame com atitudes, no abraço, no beijo, na demonstração de carinho. Ame com presente. Qual mulher aqui que não gosta de ganhar presente? Levanta a mão. Não gosta. Ninguém levantou a mão. Quando eu era solteiro, estava namorando minha esposa, eu gostava de dar rosas para ela. E aí eu fui descobrir que ela não gostava de rosas. Comprar umas rosas caras, descobri que ela não gostava. E eu ficava assim: como assim você não gosta de rosa? Eu falei: não, claro que ela levou um tempo para ter coragem para me falar isso, né? Depois de eu dar muitas rosas para ela. Ela falou: não, porque a rosa morre muito rápido. Eu gosto de planta, de orquídea. Moro em casa, parece que tem um orquidário lá na cozinha da minha casa. Especialmente quando eu dou uma pisada na bola, como uma orquídea para ela. Tem muita orquídea, tem até demais orquídea lá em casa. Ela gosta, e eu não vejo muita graça. E para ela tem que ser orquídea cheia de brotinho, não pode ser aquela toda aberta não. Tem que ser cheia de brotinho, que ela gosta de ver o broto abrir. A gente precisa demonstrar amor. Quanto tempo você não compra uma flor para sua esposa? Ih, ficou ruim agora. Ame. Obedeça seus pais, filhos. Exerça autoridade, pai, sobre os seus filhos. Quando cada um cumpre o seu papel, quando cada um entende o que Deus espera de si e faz, a prosperidade e a bênção de Deus alcançam
em cheio a nossa casa. Feche seus olhos, por gentileza, mesmo assentado. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua presença, falhos, pecadores, imperfeitos. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, reconhecemos, Deus, como que nós sabotamos a nossa casa, sabotamos o nosso casamento, sabotamos a dinâmica, o bom convívio dentro de casa, como filhos ou às vezes como pais. Toma cada esposo nas tuas mãos, que seja hábil em amar, em exercer a sua autoridade como esposo, em amor. Toma cada esposa nas tuas mãos, na capacidade de sujeitar ao seu marido e de perceber o amor que ele tem por ela. A família começa no casal, depois vem os filhos são a expressão do amor do casal. Por isso, se o casal não estiver bem, os filhos não vão estar bem. Guarda cada casamento nesse lugar, Senhor. Preserva cada família. Senhor, toma cada pai, vivemos dias difíceis, redes sociais, internet, tanta influência negativa, nossos filhos estão sujeitos a isso, por isso nós queremos exercer a nossa autoridade, de ministrar sobre a vida deles, de orar por eles, de aconselhá-los, de pregarmos, de nos reunirmos como família para cultuarmos ao Senhor. Que cada filho tenha a capacidade de dar ouvidos ao seu pai, porque não existe melhor honra, melhor maneira de honrar um pai do que sujeitar a ele, do que de ouvir a sua voz, o seu conselho, a sua instrução e a sua orientação. Senhor, abençoa a nossa família, guarda a nossa casa, livra-nos de todo o mal, Senhor. E nos ajuda, Pai, a sermos pessoas que contribuem para a bênção do Senhor, para a prosperidade do Senhor na nossa casa. Se a nossa casa estiver bem, a gente vai lidar com os outros desafios com maior tranquilidade. Então, Senhor, começa a trazer essa prosperidade dentro do nosso relacionamento familiar, Pai, e conjugal, para que nas demais áreas a Tua bênção também possa nos alcançar de maneira preciosa. E é assim que nós oramos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Meus amados, me permitam, para terminar, falar desse meu livro. Pode colocar de novo, por gentileza, a projeção aqui da capa do livro? Isso. O lugar de honra no casamento. É uma palavra que a gente nem gosta de falar na igreja, né? A gente evita falar sobre isso. Meus amados, esse livro tem uma história muito bacana, porque no final do ano passado, a líder do Ministério de Mulheres da minha igreja falou: pastor, eu tenho lidado com muitas mulheres, e muitas falando sobre a questão sexual, problemas na área sexual. Vamos trazer alguém para ministrar sobre a vida delas, instruí-las. E ela queria fazer isso até no congresso de mulheres que houve no ano passado. Eu falei: minha irmã, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso ano que vem, 2022, em julho. Vamos fazer um congresso sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã, voltado só para a área da intimidade. Ela falou: perfeito, pastor. Aí organizamos o congresso, dia 22, 23 e 24 de julho desse ano. Aí convidamos um casal experimentado, já acostumado para ministrar para casais, na sexta-noite, outro casal no sábado à noite, e eu fiquei para ministrar domingo de manhã, só para fazer aquele gran finale, né, aquela coisa toda. Se tivesse alguma coisa saído do eixo, colocar no eixo novo. E foi tão interessante, irmãos, que o casal de sexta-noite trouxe uma palavra maravilhosa.
Só não falou de sexo. Só isso. O casal de sábado à noite, outra palavra maravilhosa, também só não falou de sexo. Aí sobrou para mim, eu falei, Jesus, olha só, eu ia só complementar. Sobrou para eu falar sobre o assunto que todo mundo evitou. A gente evita esse assunto. E quando eu ministrei de manhã, foi algo tão especial. Foram, na verdade, 2 palestras de 50 minutos cada uma. E quando eu acabei de ministrar, os irmãos começaram, pastor, o senhor tem que escrever esse negócio. Pelo amor, escreva isso, pastor. E eu acreditei, recebi isso como algo da parte de Deus. E em algumas semanas preparei esse material. Esse material é um material bíblico. Bíblia pura. Eu trabalho nesse livro, 1 Coríntios capítulo 7, Cântico dos Cânticos e alguns provérbios, além de outros textos bíblicos. Tem muita Bíblia aqui. Sabe qual é o nosso grande problema? É que sexo é um tabu no nosso meio. Só que a gente tem alguma dificuldade. Por quê? Nós temos 2 problemas. Primeiro, a gente só usa a tribuna para falar de sexo, do sexo errado. Pornografia, fornicação, adultério. E isso tem uma consequência negativa em 2 esferas. Primeiro, o casado, quando percebe que a gente só fala do sexo negativo, ele começa a achar que a preocupação de Deus é só com a fidelidade conjugal dele. Agora, a satisfação sexual, Deus não tem nada a ver com isso, é o problema dele. E o solteiro que cresce no nosso meio, ele cresce com a visão de que o sexo é uma coisa suja. Porque a gente só fala do sexo sujo e não do sexo bom e abençoado por Deus. Então, nesse livro, a gente vai olhar para a Bíblia. Quantos creem que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Levanta a mão. Agora, quantos creem que a Bíblia é a nossa regra de prática sexual? Levanta a mão. Ó, o pessoal fica meio... Gente, a Bíblia fala de sexo. E ela diz como ele precisa acontecer. E eu mostro no livro, em 1 Coríntios capítulo 7, e eu provo para você, que na visão bíblica, o sexo merece um lugar de honra no casamento. A importância, a relevância do sexo. Então a gente precisa deixar de lado esse tabu de não poder falar de sexo. Por quê? A gente não fala de sexo aqui, mas fala de sexo lá fora. Esse que é o problema. E fala lá fora sem ter o respaldo das Escrituras. Então eu quero ministrar sobre a sua vida através desse livro, falando sobre sexo. Um livro para casados e para noivos que estão se preparando para o casamento, para que você tenha uma percepção bíblica a respeito desse assunto. Muitos casamentos acabam por causa do sexo. Muitos casamentos não têm a sua continuidade por problemas na área sexual. Então, se você me permitir ministrar sobre a sua vida, eu tenho ministrado já em algumas igrejas, algumas centenas de casais já receberam esse material. Eu vou ministrar próximo final de semana em São Paulo, em um congresso de casais, em um hotel fazenda, sobre este assunto. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar o seu casamento, que o Senhor possa abençoar a sua família, que Deus lhe dê graça e sabedoria como pai, como filho, como esposo, como esposa, e que em todas as coisas, o nome do Senhor seja glorificado dentro da sua casa. Que Deus te abençoe e que as palmas glorifiquem o nome do Senhor.